Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria! Começamos mais uma semana e agora vamos para duas grandes vitórias do povo de Deus. Primeiro, Números capítulo 21, do versículo 21 a 35. Aqui nós temos exatamente o seguinte, diz a palavra do Senhor. Então Israel mandou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, dizendo: deixa-me passar por tua terra. Não nos desviaremos pelos campos nem pelas vinhas. As águas dos poços não beberemos. Iremos pela estrada real, até que passemos os teus termos. Porém Sion não deixou passar Israel pelos seus termos. Antes Sion congregou todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel no deserto. E veio a Jaza e pelejou contra Israel. Mas Israel feriu ao fio da espada e tomou a sua terra em possessão, desde Arnon até Jaboque, até os filhos de Amon, porquanto o termo dos filhos de Amon era forte. Assim Israel simplesmente tomou todas as cidades e habitou em todas elas, em Esbom e em todas as suas aldeias. Porque Esbom era a cidade de Sion, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra o precedente rei dos moabitas, e tinha tomado da sua mão toda a sua terra até Arnon. Por isso dizem que os que falam em provérbios: vinde a Esbom, edifique-se e estabeleça-se a cidade de Sion, porque fogo saiu de Esbom e uma chama da cidade de Sion e consumiu o ar dos moabitas e os senhores dos altos do Arnon. Ai de ti, Moabe, perdido és, povo que quemos. Entregou seus filhos e ia fugindo as suas filhas como cativas a Sion, rei dos amorreus. E nós os derribamos. Esbom perdida é até Dibom e assolamos até Nofá, que se estende até Mebeba. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Depois mandou Moisés espiar a Jazer e tomar as suas aldeias, e daquela possessão lançar os amorreus que estavam ali. Então vieram e viraram-se e subiram ao caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu contra eles. Ele e todo o seu povo a peleja em Edrei. E disse o Senhor a Moisés: não temas, porque eu o tenho dado nas tuas mãos, a ele e a todo o seu povo, e a sua terra, e far-lhe-ás como fizestes a Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. E de tal maneira o feriram, a ele e a seus filhos, e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e tomaram a sua terra em possessão. Olha que interessante, né? Olha que interessante. Você tem literalmente duas grandes batalhas aqui, com duas grandes vitórias do povo de Deus. Eu fico imaginando o desespero dos outros povos ao ouvirem simplesmente que Israel estava vindo e simplesmente vencendo todos os povos. Bem, obviamente que quando olhamos para o texto, antes de Israel chegar às planícies de Moabe, os israelitas lutaram duas grandes batalhas e com a ajuda do Senhor venceram ambas as batalhas. Primeira batalha, vitória sobre os amorreus, descrita do versículo 21 até o 32. E depois, vitória sobre Bazã, descrita nos versículos 33 e 35. Bem, em primeiro lugar, vamos à vitória sobre os amorreus, né? Nós vemos que Israel está seguindo sua jornada e eles chegam ao território dos amorreus. Os amorreus, para quem não sabe, irmãos, são descendentes de Cã, filho de Noé, tá? Por parte do seu filho
Canaã. Depois abra Gênesis, capítulo 10, do versículo 6 a 15, e lá você verá, tá? Eles não devem ser confundidos com os amonitas. Uma coisa são os amorreus, outra os amonitas. Deus proibiu Israel de se confrontar com os amonitas, que não são os amorreus. Em Deuteronômio ainda vamos estudar capítulo 2, versículo 18 e 19, Deus proíbe atacar os amonitas, pois eram aparentados com os israelitas por parte de Ló, sobrinho de Abraão, né? Leia depois Gênesis, capítulo 19, versículo 30 a 38. Mas os amorreus? Não, esses não. Esses poderiam ser perfeitamente atacados por Israel nas guerras determinadas por Deus. E aí o que acontece? Bem, durante algum tempo a gente vê, né? Os amorreus, eles dominam grandes áreas na Mesopotâmia, na Síria, mas na época de Moisés o território era bem menor. E os amorreus estavam literalmente na costa oeste do Mar Vermelho. A norte era dos Edomitas, entre os rios de Arnon e Jaboque. E o povo de Deus estava passando por ali, né? Quando você literalmente abre Gênesis capítulo 15, versículo 16, a Bíblia nos relata que esse povo era um povo perverso aos olhos de Deus e absolutamente prontinhos para o julgamento. E Moisés sabia que o Senhor havia prometido a Israel vitória sobre essa nação perversa. É só ler Êxodo 23 e 23. Agora, antes de atacar, Moisés tentou usar a famosa diplomacia, como havia feito com os Edomitas, né? Lá em Números, capítulo 20, do versículo 14 a 22, garantindo ao rei de Sion, rei de Esbom, que Israel tinha vindo em paz e que não ia criar problemas. Agora, bem, fazer o quê? O rei não acreditou, veio e infelizmente foram abatidos. Quando a gente lê o texto, a gente vê que o próprio Senhor Deus desejava que Israel possuísse toda a terra a leste do Jordão também, irmãos, de modo a permitir que Seom atacasse Israel. Dá para compreender dessa forma, porque com ataque Israel seria obrigado a se defender e Deus daria vitória. E aquela terra seria também de Israel, né? A capital de Seom era Esbom, mas ele e seu exército foram para o sul até a cidade de Jaza, cerca mais ou menos de uns 30 quilômetros ao norte, né? Ao norte ali do rio Arnon, e lá desafiaram Israel. Eu sei perfeitamente que é uma geografia difícil para os irmãos, mas não se preocupem. O importante é entendermos a vitória que aqui está. E aí, obviamente, conforme diz o texto, o povo de Deus venceu a batalha. Tomou posse de toda a região, de toda aquela região, desde o rio Arnon até o rio Jaboque. E antes mesmo de Israel entrar na terra prometida, essa parte leste todinha do rio Jordão foi dada à tribo de Ruben, de Gade e de Manassés. Ruben, Gade e Manassés. Então olha que interessante. Pastor Heber, nesse exato momento, ele deve estar mostrando para os irmãos um mapa da divisão das 12 tribos de Israel. E se você olhar direitinho, na parte oeste é que estão Ruben, Gade e Manassés. Do outro lado, as outras tribos de Israel. Então, toda essa parte aí, irmãos, que simplesmente foi dada às tribos de Ruben, Gade e Manassés,
foram consequência de todas essas vitórias de Israel, exatamente aqui no final do livro de Números. Né? E aí, veja que coisa linda, né? Como Deus é maravilhoso. O Senhor, então, quando leva Moisés a escrever um livro de Números, ele faz questão de registrar todos esses fatos e todos esses locais e dados históricos para que não ficasse dúvida alguma de que Deus queria dar toda aquela terra aos descendentes de Abraão, como Abraão tinha recebido a promessa. Então, tanto a parte oeste quanto a parte leste, toda foi para os filhos de Israel. E por intermédio de Israel, Deus simplesmente julga todas aquelas nações horríveis. E aí, tranquilo, subindo, então, após a vitória contra os primeiros inimigos, vem a vitória sobre os segundos inimigos, que é a vitória sobre Bazã. Veja que do versículo 33 a 35 diz de forma clara que depois de uma operação absolutamente de limpeza da área que havia conquistado em torno ali, né, de Jazer, Israel volta-se para Bazã, uma região muito fértil. Agora eles já estão a leste do Mar da Galileia, né, e ao sul do Monte Hermon. Tá? Muito bonita essa região. No tempo de Abraão, irmãos, quem ali vivia eram os refaíns, né? Em Gênesis 14:5. E é interessante que Deus mandou Abraão andar toda aquela região, dizendo: eu vou te dar tudo isso, pode ficar tranquilo. E agora Deus cumpre o que diz a Abraão, né? E aí, olha que interessante. Og, rei de Bazã, confronta Israel numa localidade chamada de Edrei. Hoje não existe mais nenhuma dessas localidades, mas na época era bastante conhecido, e essa era uma cidade mais ou menos ali, segundo os historiadores, 80 quilômetros a noroeste de Jazer, onde o Senhor já tinha dado vitória a Moisés, né? E aí o que acontece? Simplesmente venceram, passaram por cima e foram absolutamente vitoriosos. E aí, pastor Heber de novo está mostrando um mapa para os irmãos. Veja que em Números capítulo 21, você tem esse mapa. Um riachinho no meio, tá vendo aí? Isso aí se chama Rio Jordão. Lá em cima, o Mar da Galileia. Aqui embaixo, o Mar Morto. Veja que toda a parte oriental do mar tinha sido conquistada agora por Israel. E toda esta parte foi pedida e Moisés deu toda essa parte para três tribos, que eram a tribo de Ruben, de Gade e de Manassés. E é interessante, irmãos, porque se você der uma olhadinha agora em Josué capítulo 2, versículo 10, o texto lá diz que a notícia desta vitória, né, chegou simplesmente lá em Jericó e encheu de medo o coração dos habitantes. Então, é muito interessante porque Israel vem subindo e dominando tudo. E todo mundo desesperado, dizendo: meu Deus do céu, os reis lá embaixo já morreram, nós estamos acabados. Foi por isso que quando os espias chegaram na casa, né, daquela prostituta chamada Raabe, ela já estava dizendo: olha, aqui todo mundo sabe que vocês vão dominar tudo, porque o Deus de vocês é poderosíssimo. E é fato, irmãos, ecoou a vitória, já era Deus simplesmente colocando o pavor e o terror no coração de todos aqueles homens, ainda fazendo menções
das consequências dessa vitória em momentos bem futuros. Não sei quantos já leram, mas lá em Esdras, não, Esdras não, eu estou enganado. É Neemias, isso. Neemias, capítulo 9, versículo de 18, não, 22, isso. Deixa eu olhar aqui para ver direitinho, né? Isso, Neemias 9, 22. Esdras menciona em sua oração essa vitória. É isso mesmo. Lá em Neemias 9, 22, Esdras menciona em sua oração essa vitória. Fora o salmista, lá no Salmo 135 e 11, 136 e 19 e 20, que simplesmente falam destas vitórias com cânticos de louvor. Então, olha que interessante, né? Olha que interessante a repercussão de toda esta vitória. De toda esta vitória. Sabe por quê? Pelo seguinte fator. Foram vitórias em seguidas de um povo que tinha passado 40 anos no deserto e que tinha sofrido uma derrota terrível, como já falamos, aquela lá de Números 14, e que agora se levanta no mesmo lugar da derrota e passa a vencer e passa a conquistar territórios novos. Territórios novos. De novo, nesse momento, pela terceira vez, pastor Heber deve estar mostrando para os irmãos o mapa. Veja que na parte de baixo você tem a tribo de Ruben. Na parte do meio, você tem a tribo de Gade e lá em cima Manassés. E olha que interessante, ó, eles começam a conquistar aqui, ó, subindo, estão conquistando. E aí, depois eles só atravessam esse riachinho aqui de azul, ó, e vem para cá e conquista Jericó, e daqui eles saem conquistando toda a parte ocidental. E Deus dá vitória completa ao seu povo. Então, toda essa região a leste do Rio Jordão passou a estar na mão dos israelitas. E, mais tarde, como já falamos, foi entregue à tribo de Ruben, Gade e Manassés, porque eles mesmos pediram, né? Eles mesmos pediram. Isso está em Números, capítulo 21 e 32, e depois Deuteronômio, capítulo 29, versículos 7 a 9. Ok? Agora, irmãos, não podemos nos esquecer que agora chega uma das batalhas mais difíceis. Israel agora estava prestes a enfrentar os moabitas. Sim, os terríveis moabitas, que usariam uma estratégia sutil para levar, como levaram, escute, 24 mil israelitas à morte. Meu Deus do céu, pastor, sério. Agora eles teriam uma batalha terrível pela frente. E agora chegamos àquele momento crucial de Balaão e Balaque. E, obviamente, isso será objeto de apreciação a partir de amanhã, que será com certeza, perfeitamente trabalhado por nosso amado irmão Tiago. Amém? Então, a partir de amanhã, Tiaguinho estará com todos os irmãos. E, quanto a mim, um grande beijo, um grande abraço, muito obrigado. Agradeço a Deus por compartilhar com você a palavra que é dele. Agradeço sinceramente de todo o meu coração a liderança da igreja e a confiança de nossa pastora e do ministério. E agradeço a você pela querida e amorosa acolhida da palavra de Deus em tua vida. No demais, que o Senhor te abençoe. Te abençoe muito e até amanhã com nosso querido irmão Tiago, e que o Senhor vos abençoe.